Olá, esta é a nossa aula de número 19 e o assunto tratado é pronome pessoal. Eu dividi esta aula em duas partes para facilitar. Nesta primeira nós teremos a parte teórica e a segunda parte são exemplos, análise de exemplos que eu vou trazer para você. O nosso estudo é a continuidade de morfologia dentro das classes de palavras. Na aula de número 15, nós começamos o estudo de pronome e o último assunto tratado foram os tipos de pronomes e dentre eles, desses tipos, está o pessoal. Então, nós vamos partir dele o nosso estudo. Nós vamos retomar alguns assuntos, alguns aspectos que foram tratados de pronome lá na aula de número 15, para que nós possamos criar o nosso pensamento dentro agora do estudo específico de pronome pessoal. O pronome, normalmente, como classe de palavra em geral, ele se refere às pessoas do discurso, que são a primeira pessoa, quem fala, a segunda pessoa, com quem eu estou falando, e a terceira pessoa, o assunto sobre o qual está sendo falado. Pode ser um alguém ou algo. Quando o pronome identifica as pessoas do discurso, ele é chamado de pronome pessoal. Então, os pronomes, normalmente, eles se referem às pessoas do discurso. Identificando esses pronomes, essas pessoas, é o pronome pessoal. Pessoal, pessoa. Os pronomes, em geral, eles têm a função coesiva. Então, o pronome pessoal não vai ser diferente. Vamos relembrar o que é essa função coesiva? Ele cria uma ligação entre os termos da oração, dando sequenciação na mensagem. Dentro dessa função coesiva, ele pode ter duas funções específicas. Ou ele retoma um termo que já foi mencionado, claro, evitando que esse termo se repita, ou ele vai antecipar um termo, criando uma curiosidade, uma expectativa do leitor ou do ouvinte da mensagem. Vamos ver um exemplo que eu tratei com você na aula passada. Sua casa ficou linda, ela tem o seu estilo. Esse exemplo eu dei lá na aula de número 15. Nós temos aqui o pronome ela, que é um pronome pessoal e que está na sua função coesiva, de retomar um termo anterior, que é casa. Então, ele retoma a casa, evita que esse substantivo se repita e, ao mesmo tempo, vai dando sequenciação na mensagem que está sendo passada. O nosso estudo de pronome pessoal, ele vai se dar basicamente no confronto entre o uso da língua formal e o uso da língua informal. O tempo todo nós fazemos uso do pronome pessoal. Muitas vezes nem nos damos conta disso aí. Só que esse uso cotidiano, esse uso informal, cria a aplicabilidade desse pronome sem se preocupar com as regras. Só que muitas vezes, por exemplo, numa redação ou num momento em que você precisa fazer o uso formal da língua, esses vícios fazem com que não usemos de maneira correta os pronomes pessoais. Então, o nosso estudo ele vai se dar basicamente nisso daí. Os pronomes pessoais, então, vamos agora para a parte especificamente deles, O pronome pessoal, como dito, ele vai identificar as três pessoas do discurso. Esse primeiro grupo aqui é o singular e o segundo grupo é o plural. Essa tabela, gente, é muito importante para o estudo de pronome pessoal. Ela tem no livro de vocês e também tem em qualquer site que você procurar lá no Google, vai aparecer essa tabela. Às vezes vai ter uma ou outra variaçãozinha, mas ela é basicamente isso daqui. Depois eu comento até sobre essas variações. Você está observando que tem aqui duas grandes colunas, duas grandes divisões. Então, nós temos o pronome pessoal, classificado como reto, e o pronome pessoal, classificado como oblíquo. Então, o nosso estudo vai ser aqui, quando é que eu uso o pronome reto, no aspecto formal da língua, e quando é que eu uso o pronome oblíquo, no aspecto formal da língua.
O oblíquo se subdivide no átono. Átono quer dizer mais fraco, é a pronúncia mesmo. Igual quando você diz uma sílaba átona de uma palavra, eu tenho a palavra casa. A sílaba átona é usar, é aquela que eu pronuncio mais fraquinha. E o pronome oblíquo tônico, que é aquele pronunciado de maneira mais intensa, mais forte. No caso da palavra casa, a sílaba tônica é o K. Então, o pronome pessoal oblíquo tônico, ele é pronunciado mais intensamente, enquanto que o átono de maneira mais fraquinha. Então, vamos lá. Qual é o pronome pessoal reto da primeira pessoa do singular? O eu. Então, nós temos oblíquos correspondentes a ele, sendo o me, o átono, e o mim, comigo, tônico. Na segunda pessoa, o tu, um pronome pouco usado na grande maioria do nosso país, do Brasil. Mas algumas regiões, por exemplo, como a região sul, usa ainda de maneira recorrente o tu. Os oblíquos correspondentes, átono, te, e o tônico, ti, contigo. Na terceira pessoa, nós temos como pronome pessoal reto o ele e o ela. Aqui nós temos uma variação de gênero, né? E o oblíquo átono correspondente, aí nós temos 4. O se, o lhe, o e a, e o tônico si, consigo. Agora vamos às variações de número, de plural. Na primeira pessoa, o nós é o eu mais alguém, então nós. Os oblíquos correspondentes, átono, nos, e tônico, conosco. No plural, o reto, vós, o oblíquo átono correspondente, vos, e o tônico, convosco. E por último, a terceira do plural, reto, eles, elas, e o oblíquo átono são os mesmos, com a variação de número, claro, porque nós estamos falando de plural, e aqui os mesmos sem variar. Lá no livro de vocês, como eu falei, que tá um pouquinho diferente nessa parte aqui. Ele traz alguns desses pronomes retos para cá, mas eu não vou fazer isso agora, porque nós precisamos primeiro dominar esse assunto aqui do reto, do uso do reto e do oblíquo em geral, para depois, então, eu explicar por que alguns retos acabam vindo para cá. Só agora um detalhezinho, para ajudar a entender melhor. Observa que o me é um átono. Eu disse que átono é aquele pronunciado mais fraquinho. O me, por exemplo, quando está numa frase, não é pronunciado me, é mi. Ele me chamou. Na pronúncia fica ele me chamou. Se mi, ele sai ali de maneira bem fraquinha. Enquanto que o mim, um comigo, é de maneira mais intensa. Essa tabela, como eu disse, ela é muito importante, tá? Então, grava esses pronomes pessoais aqui retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, e os demais todos como oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, e por aí vai. A primeira coisa que nós temos que saber, o pronome pessoal reto, ele só é usado na função de sujeito de uma oração. Enquanto que os pessoais oblíquos podem ter qualquer função que não seja a de sujeito, por isso, outra função. Mas quando nós falamos de sujeito, nós já estamos entrando não na morfologia, mas na sintaxe. Lá no início do ano, você tem listado no seu caderno os conteúdos a serem trabalhados este ano, e o sujeito está na sintaxe. Sujeito, predicado, objeto direto, indireto, complemento nominal e tantos outros que tem ali. Então, nós vamos não estudar tudo agora essa parte da sintaxe, mas a parte que interessa ao estudo do pronome. Então, essas duas partes da gramática, elas vão se cruzar. O estudo de pronome, que é morfologia, vai se cruzar com o estudo de sujeito, que é sintaxe. Na outra parte, eu vou fazer uma breve revisão para vocês aqui do que é o sujeito de uma oração, e daí, então, nós vamos analisar os exemplos. Então, essa primeira parte ficamos por aqui.